Estamos de volta com o programa Segurança em Debate. Hoje é o nosso primeiro programa de muitos que estão por vir aí, Canal 20, aqui na TV da Cidade. A gente espera pela sua companhia toda terça-feira às 8 horas da noite, hein? Hoje, então, estamos com o Richard como nosso convidado, mas ele será o comentarista desse nosso programa para fazer um fechamento aí, né, Richard? Já tem tanta especialidade em segurança pública, mas a gente falava no bloco anterior, na verdade, pessoal, sobre ações preventivas. Richard trabalha bastante com isso, né? O que você acha? Bom, eu diria que a prevenção é economicamente o mais viável dado o momento econômico que vive o país. Nós não temos mais recursos e condições de criar novas taxas, mais impostos para a comunidade pagar o que ela já pagou muito bem durante toda a vida, né? E nós precisamos, nas políticas preventivas ou nas práticas preventivas de segurança pública, ampliar as nossas condições, sejam humanas, sejam através de material humano, seja através de recursos tecnológicos, né? Então nós temos aí o advento tecnológico que auxilia uma empresa multinacional a fazer um negócio de bilhões de dólares de um continente ao outro com o teclar de um botão. E nós ainda temos, no meio público, dificuldades de se entender e se fazer sistemicamente ações que são eminentemente dos órgãos públicos, seja em qualquer um dos segmentos. Mas falando especificamente sobre a segurança, eu tenho dificuldade de análise de dados entre polícias, eu tenho dificuldade de análise de dados entre sistema de segregação, entre o sistema judiciário, entre o Ministério Público, com um único objetivo: a segregação de um indivíduo ou a penalização desse indivíduo, evitando que esse indivíduo continue no nosso meio social ao cometimento de delitos. Então esses sistemas permitem efetivamente, rapidamente análises e rapidamente o recurso humano sendo utilizado de forma inteligente a partir dessas informações, para que ele possa efetivamente surtir o efeito preventivo. Porque a prevenção é mais barata, Renata. A prevenção é mais barata. Eu gosto desses dados, porque o Richard sempre tem números, né? Que a gente acaba gastando mais aí com detentos, com presos, com presidiários, do que, na verdade, com o próprio aluno dentro da escola, né, Richard? Então, funciona, eu acho que caminha muito, posso estar errada, mas me corrija se eu tiver, eu acho que caminha muito junto essa história da prevenção, a educação com a segurança. Eu vou lançar aqui um desafio. Nós temos 27 unidades federativas no país. Quando você não consegue mensurar o tamanho do seu gasto, você não consegue mensurar absolutamente nada, né? Você precisa entender sobre os números para poder desenvolver uma política pública de resolutividade. Veja, o sistema de segregação criminal, o sistema de persecução criminal, ele começa com a quebra da ordem, onde você tem polícia militar, polícia civil, sistema judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e segregação. Esse sistema, senhoras e senhores que nos acompanham, veja o tamanho do problema no país. Nenhuma unidade federativa consegue mensurar economicamente quanto se gasta para desenvolver isso. Ninguém no Brasil consegue definir isso. O que nós temos, muito grosseiramente, é da segregação em diante até o processo do retorno desse indivíduo dentro das fases da execução penal, do fechado, do semiaberto, das penas alternativas, enfim, até o retorno social. Nós temos aí um custo no Brasil de R$ 3.500 por apenado. Então, para esse indivíduo estar preso, eu tenho que utilizar todo esse processo que eu não sei quanto custa para condenar esse indivíduo e colocá-lo na cadeia. A conta está só lá no finzinho, mas quanto se gastou para cada unidade não se tem ideia. Ninguém sabe. Então, nós temos um problema no país que não é diferente dos países pelo mundo. Manter uma pessoa presa é caro. Nós temos direitos garantidos, né, ao longo de toda a história da existência humana de um trato que possa corresponder com o retorno desse indivíduo à sociedade. Nós temos aí no Brasil uma pena média, senhoras e senhores, de 6 a 8 anos. Então, o indivíduo vai ficar sob tutela do Estado entre 6 e 8 anos. Faz o cálculo ali de quanto vai custar lá no São fim. R$ 118 por dia que nós mantemos um indivíduo hoje segregado, porque tem uma série de determinações legais na execução penal que faz com o administrador, que faz com o gerente, ou com o secretário de Justiça e Cidadania, enfim, que o governador façam esses cumprimentos. Então, e aí nós temos problemas maiores ainda. Quando eu não dou a devida atenção ao sistema prisional do ponto de vista oportunidade, eu apenas segrego o indivíduo. A regra diz que no país a reincidência fica entre 80%, ou seja, de cada 100 pessoas que nós condenamos hoje, 80. Que nós não sabemos quanto custa, lá preso R$ 3.500
por mês. Vai voltar 80% das vezes. 80 deles vai voltar. E você vai gastar de novo aquele mesmo montante? Não, vai gastar de novo, que eu não sei quanto é, né? Por isso, talvez eu não tenha tanta solução na execução penal. A Penitenciária Industrial de Joinville, ela traz no seu layout um modelo alternativo de uma cogestão, onde a participação do Estado é mais sobre o efeito gerenciador desses dados, fez uma inovação na execução penal que permitiu o gestor daquela unidade a emitir dados de uma reincidência contrarianda do país de 19%. Ou seja, de cada 100 indivíduos que nós segregamos na nossa região, 19 que passam pela unidade prisional, que tem esse cumprimento de pena de 6 a 8 anos, porque é o tempo que se faz necessário para trazer as oportunidades que esse indivíduo deixou de ter lá no passado. E nós temos que entender também do Brasil, e aí não é passar o pano, né, não é dar uma condição diferenciada para o preso, a certeza absoluta que não temos pena de morte. Nós temos a execução penal de 6 a 8 anos. E esse indivíduo vai voltar para a sociedade novamente. E nós podemos entender, Renata, eu gosto muito de falar sobre isso, porque uma coisa se completa a outra. A educação do país, ela vem sendo abandonada há muito tempo, né? Eu faço aqui algumas críticas a governos que passaram, porque nós temos hoje, no nosso município, 44 mil jovens que deveriam estar no ensino médio de 14 a 19 anos. 44 mil? 44 mil jovens. A Secretaria de Estado da Educação, ela apresenta lá 12 ou 14 mil jovens que estão em ensino médio, exercendo o aprendizado do ensino médio, que vai capacitar esse indivíduo a desenvolver algum processo de tecnicidade para poder contribuir com o nosso coletivo e também perceber uma vantagem financeira para isso. Ocorre que essa distância entre os dados apresentados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diferem dos dados da municipalidade, diferem dos dados do Estado e trazem no seu contexto um problema muito grande sobre aquele indivíduo que fica circulando nas periferias da cidade ou em toda a cidade, sendo selecionado por aqueles que vivem de ilícitos penais em cada um dos segmentos eletivos. Tem uma mão de obra muito acessível e muito fácil, né, de substituição. Então nós precisamos desenvolver políticas públicas com a integralidade do ensino, é uma série de atividades que tem que ser desenvolvida e nós precisamos entender que o Brasil tem receita e despesa igual nós temos na nossa casa, igual uma empresa tem. Sim. É esse o caminho que nós vamos conseguir desenvolver de políticas públicas para solucionar o problema do Brasil. Mas você acredita que tem que ser mensurado quanto é gasto para que a gente possa fazer esse cálculo de... É que quando nós não sabemos quanto nós gastamos, nós continuamos gastando. Nós precisamos colocar, nós precisamos parametrizar, nós precisamos entender que os recursos são públicos. O que tem que se entender, e eu quero deixar um recado aqui para para quem nos acompanha, não apenas em Joinville, mas na região. Não existe solução sem entender o quanto nós estamos gastando. Então nós precisamos trazer à luz despesas e receitas. Principalmente as receitas, para depois arbitrar essas receitas. O que acontece hoje? As instituições que estão dentro do Estado, dentro do município e dentro da União, são donas desses recursos e fazem como se fosse deles. Não entendendo, às vezes, quase que de regra, que isso é oriundo de taxa, imposto, portanto, eles se preocupam muito mais com o crescimento e com a instituição do que necessariamente o bem que faz a instituição em qualquer um dos segmentos de trabalho à nossa coletividade, e em especial a segurança pública. Nós priorizamos a instituição, 200 anos disso, cento e tantos anos disso, as instituições, e esquecemos que as instituições existem por uma conta só, pelo povo. Então nós precisamos entender quais são os caminhos que nós vamos seguir e ver se não é mais fácil trazer ao equilíbrio as ações econômicas e financeiras dessas pastas para o bem-estar da nossa coletividade. De repente, hoje, com o advento tecnológico, trazer mais tecnologia seja economicamente viável. E aí vem o que eu sempre tenho falado muito, inclusive, nas minhas falas enquanto legislador, né? Existe uma diferença muito significativa entre políticas de segurança pública e políticas públicas de segurança. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é a diferença? Porque assim, soando pra gente parece a mesma coisa, né? Políticas de segurança pública, políticas de... Políticas públicas de segurança e políticas de segurança pública. Chega a confundir a gente. Tem diferença?
significativa e necessária para o momento que vivemos no país. E isso em todos os segmentos de trabalho. Mas vamos falar aqui sobre a segurança pública. As políticas de segurança pública são as políticas dos organismos, ou dos órgãos de segurança. Polícias. De que forma vai fazer, o horário, as escalas, o fardamento, ou a cor da viatura, o tipo de viatura. Isso são políticas de segurança pública. Políticas públicas de segurança são as que são desenvolvidas dentro de um processo de legislação, do entendimento, do aprovisionamento de recursos financeiros, o orçamento que nós vamos desenvolver para isso nos próximos, atual, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. E nós não fizemos isso no Brasil hoje. Nós dependemos exclusivamente das políticas de segurança pública para então os entes públicos desenvolver as suas políticas públicas no segmento da segurança, da educação, da saúde, mas especificamente da segurança. Como é que fica o povo nesse E aí exatamente esse é o grande problema, porque enquanto nós ficarmos escravos de um modelo de segurança pública, nós vamos ficar também escravos de como entender as aplicações e principalmente, Renata, a projeção, porque o histórico de 30 anos nos permite hoje avaliar e dizer que nós erramos em vários pontos. Em cada um desses anos nós erramos. Erramos não contratando, erramos não projetando, erramos não considerando o crescimento da cidade e hoje nós estamos com um problema, com efetivo reduzido, uma cidade extremamente grande, um trânsito todo embaralhado e que leva também uma condição de estratégias a quem vive essa criminalidade. Então nós precisamos trazer tecnologia, precisamos trazer recursos e precisamos mais que isso, aprovisionar condições para que isso aconteça. E isso vai ser desenvolvido com as políticas públicas de segurança. Muito bem. Esse foi só o nosso primeiro Segurança em Debate. A gente está aqui fazendo o convite para você aí de casa, então, nos acompanhar toda terça-feira às 8 horas da noite aqui na TV da Cidade, canal 20 da NET. Você pode acessar o site também, tvdacidade.com.br, se você está fora de Joinville, para assistir aí em tempo real o nosso programa. Fique à vontade para mandar sugestões aí para a gente vai discutir tudo sobre segurança pública e privada. A nossa ideia é levar Richard e eu e os nossos convidados para você aí de casa. Soluções não, mas a gente pode discutir e fazer com que a coisa mexa, de repente alguém desperta e consegue fazer mais por nós. Não está se sentindo também, não está se sentindo tão seguro, manda para a gente aí que a gente vai tentar resolver essa situação aí. E Renata, os telespectadores, acompanhem porque o programa vai ser bastante inteligente, vai trazer pessoas de todos os segmentos, públicos e privados, não apenas de Joinville, mas do Estado e inclusive do país, para discutir ações eminentemente de segurança pública. Tá certo, então. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.